Muito bem, estamos ao vivo. Agora foi. Estamos ao vivo. Mais uma transmissão aqui pelo YouTube, mais uma live com o tema: existe volume ideal para hipertrofia? Vou posicionar aqui meu chat para nós começarmos então a nossa aula de hoje. Enquanto eu vou me ajeitando aqui os últimos detalhes, vendo se está tudo ok, ver se o chat aqui está ok, ver se está aparecendo a minha tela, está tudo certo. Para a gente nessa tarde de sábado falarmos sobre hipertrofia, volume ideal para hipertrofia. Será que existe isso? Não existe? Quais são os fatores que dependem diretamente dos aspectos hipertróficos? Para quem está aí ao vivo, por favor, se puder colocar por gentileza no chat, está tudo ok? Está me ouvindo bem? Está me vendo? Está tudo certo? A transmissão está ok? Para que a gente possa dar sequência e começar com esse tema, que é um tema bastante interessante, um tema bastante importante. Eu já vi que muitas pessoas vem querendo cada vez mais o ganho de massa muscular. A ciência, ela publica diversos estudos referente à hipertrofia muscular. Cada vez mais a gente vê o boom de pesquisas nisso. Então é importante que a gente traga essas discussões para a realidade prática, conseguir encontrar um consenso para que a gente possa melhorar, né, as nossas prescrições, conseguir atender melhor os nossos alunos e, sem dúvida, ter um retorno melhor no que se refere ao aspecto profissional. Beleza? Boa tarde, Guilherme. Tudo certo aí? Tudo ok? Então vamos mandar bala aí, né? Se tá tudo ok, vamos mandar bala. Sem mais delongas, a nossa live aqui no YouTube sobre volume ideal para hipertrofia. Então a ideia dessa live aqui é mostrar um exemplo prático de como que funciona aí o ajuste do volume ideal, entre aspas, né? Esse volume ideal para hipertrofia. Discutir algumas coisas bem importantes no que se refere ao volume total de treinamento e também ao tempo sob tensão. Cada vez mais vem sendo discutida como proposta no que se refere aos fins de hipertrofia muscular. Então, a ideia é trazer aí um conteúdo que seja direto ao que é a prescrição do exercício físico, claro? Claro que eu preciso passar por uns aspectos ainda teóricos, eu preciso fazer algumas abordagens teóricas para explicar algumas coisas, vou mostrar os estudos científicos, alguns deles, claro, vou mostrar aí uns 2, 3 estudos, artigos importantes, bem conduzidos, né? A metodologia do trabalho muito bem feita, e que a gente pode fazer sim algumas inferências, ou seja, algumas aplicações para a realidade prática do profissional de educação física, certo? Então, a ideia é, claro, sair daqui, mais uma vez, como sempre é o foco das minhas lives, é sair com propostas, com estratégias, para que você possa colocar aí na sua prática. Tranquilo? Então vamos lá. Boa tarde, Genilza, tudo bom? Tranquilo? Mais uma vez aqui com a gente, muito legal. Obrigado pela sua presença, obrigado pela presença do Guilherme também, né, que está aí. Então vão chegando aí, vão colocando aí boa tarde, né? Vão colocando as cidades, se você quiser colocar cidades, eu sempre gosto de fazer menção à cidade de vocês. É muito importante valorizar isso, né? Bom, galerinha, então olha só. Hipertrofia muscular, algo que muitas pessoas buscam, né, hoje em dia na prática de exercícios físicos. Muitas pessoas querem o aumento da massa muscular. Então a gente precisa entender que o aspecto hipertrófico, a hipertrofia muscular, o aumento da área de secção transversa do músculo é algo bastante complexo. Não é muito simples não, tá? Não é simples, é algo bem complexo. Tem muitas variáveis que envolvem a hipertrofia, interferem direta e indiretamente na hipertrofia. Então é difícil da gente dizer assim, ah tá, se eu fizer tal coisa eu vou ter um aumento de massa muscular mais elevado. A gente consegue sim fazer algumas inferências, mas nós precisamos olhar todo um contexto quando a gente olha para a hipertrofia. E cada vez mais a gente vai descobrindo mais coisas sobre ela. A gente vai identificando cada vez mais, a ciência vai identificando cada vez mais os mecanismos que envolvem a hipertrofia. Então, por exemplo, capacidades como força, resistência e coordenação, essas três capacidades, elas vêm sendo cada vez mais colocadas em pauta como, de fato, responsáveis pela hipertrofia. Isso de uma forma motora, isso de uma forma de capacidades motoras. A força e a resistência
navegando ali mais para o que se refere aos aspectos energéticos, e a coordenação navegando mais para o que se refere aos aspectos coordenativos, ou seja, aspectos neurais. E essa coordenação, por sua vez, ela está vinculada com a coordenação intramuscular e intermuscular. A coordenação entre os músculos e a coordenação no próprio músculo, quando a gente pensa, por exemplo, na coordenação das fibras musculares, dentro de um grande grupamento muscular. Então, hoje a gente sabe que a força, a resistência, quando a gente pensa, por exemplo, principalmente na bioquímica do exercício, o aumento da força, o aumento da resistência, e também quando a gente pensa, por exemplo, na correta manipulação da coordenação, é fundamental para que a gente pense em hipertrofia no aspecto motor. Agora, também precisamos falar sobre a correta manipulação das variáveis do treinamento de força. E existem inúmeras variáveis, como por exemplo, o próprio volume, que eu vou discutir um pouquinho mais sobre ele hoje, a intensidade do exercício, intervalo entre as séries, a frequência semanal, temos aí a complexidade do exercício, a gente tem a ordem de execução, temos também o tipo da ação muscular, né, a velocidade da ação muscular. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre velocidade de ação muscular, nessa live, na tarde de hoje. Então, essas variáveis, quando a gente manipula elas adequadamente, principalmente quando a gente pensa em indivíduos que já são mais experientes, é crucial para o desenvolvimento da hipertrofia. Uma vez que o iniciante ele responde muito bem a, entre aspas, qualquer estímulo dado, o avançado já não. Eu já fiz várias lives aqui no canal, eu já tenho vídeos publicados aqui, cursos já que eu já fiz também, que a manipulação de variáveis de treinamento de força para avançados é algo realmente bastante refinado. Precisamos olhar as variáveis de treinamento de força com um pouquinho mais de carinho, justamente porque qualquer ajuste pode ter um resultado que ele é um resultado fino, ele é um resultado muito específico. Então qualquer manipulaçãozinha pode fazer uma grande diferença quando a gente pensa, por exemplo, no indivíduo avançado. Agora, quando a gente fala em hipertrofia, o volume ele vem ganhando cada vez mais artigos científicos, cada vez mais até publicações em livros que vem surgindo por meio dos estudos em artigos científicos, porque o volume é uma variável que ela é mais simples de manipular, digamos assim, porque é uma variável quantitativa. O volume, propriamente dito, ele é quantitativo, ou seja, é mais fácil da gente quantificar, de palpar isso. Nesse sentido, o volume de treinamento acaba recebendo um enfoque um pouquinho maior quando a gente pensa, por exemplo, na hipertrofia. Então, o volume, a gente pode falar dele de uma forma como uma resposta interna e como uma prescrição, que é a carga externa, que é a diferença entre as cargas de treino. A carga externa e a carga interna. Nada mais é do que o total de trabalho realizado no treinamento. O volume é o que você faz no treino. É o que você fez no treino. São as tarefas a serem realizadas. Aquilo que você desenvolveu, desempenhou no seu treinamento é o volume de treino. Hoje eu fiz 8 exercícios. Cada exercício eu fiz 3 séries e fiz com 15 repetições. Isso é volume. Isso é volume de treino. Hoje eu fiz um treinamento na rua, corrida na rua, onde foi executado 5 quilômetros e eu fiz 10 estímulos de 200 metros com intervalo ativo de, 400 metros, por exemplo. Estou chutando qualquer coisa aqui. Volume. Trabalho a ser realizado. Trabalho a ser realizado é volume de treino. Então a gente sabe que volumes adequados, volumes que são prescritos adequadamente, promovem um aumento de força e massa muscular. E a gente sabe hoje já que a força e a massa muscular elas têm dependência uma da outra, mas elas podem ser desenvolvidas em momentos diferenciados. O iniciante, por exemplo, na musculação, ganha mais força primeiro. Depois ele começa a ter o aumento de fato da área de secção transversa do músculo, quando a gente pensa, por exemplo, em proteínas contráteis, actina e miosina, por exemplo. Então, os primeiros ganhos, eles são neurais. Eles são provenientes principalmente da coordenação. Principalmente da coordenação intramuscular e intermuscular. E à medida que o tempo passa, esse indivíduo vai se tornando intermediário, avançado, extremamente avançado, e assim tendo resultados mais refinados. Tranquilo de entender até aí? Então, a hipertrofia, a gente vai falar de volume de treinamento, a manipulação dessas variáveis e de uma forma prática. Eu vou mostrar também um vídeo prático aqui, para que vocês possam ver, tá? Quem esteve na live de quarta-feira? Terça-feira, né? Na live de terça-feira que eu fiz juntamente com o professor André Berzotti sobre controle de carga de treinamento,
já vai ver um pouquinho sobre isso, porque eu vou mostrar uma técnica de treinamento que visa a intensificação do treino. Só porque na live do professor André, nós falamos sobre controle de carga, e agora eu vou falar sobre volume de treino. Tranquilo? Vamos lá, ó. Esse estudo, cara, ele é muito bom, esse estudo, tá? Um dos estudos, assim, que é bastante citado na literatura. Ele já foi publicado há um tempinho, tem 2 anos esse artigo, se eu não me engano, 2 anos, que é num grupo de pesquisadores aqui do Brasil, né? Tem o Felipe Brigato, que é um cara aí sensacional, particularmente falando, gosto muito do trabalho dele. Tem também aí o professor Marcelo Saldanha Ock, que é um cara também que eu gosto bastante, já é um cara um pouco mais das antigas, né? Trabalha aí com treinamento de força. Tem o Thiago Braz também, tem o Charles Lopes, tem uma galera boa aí, né? São as pessoas que eu conheço aí. O Felipe Brigato é o primeiro autor desse artigo, e eles fizeram um estudo bem interessante. Eu já tinha mostrado um estudo desse grupo de pesquisadores quando eu fiz a live aqui de frequência de treinamento e hipertrofia, mas é um outro estudo do mesmo grupo de pesquisadores, e pelo que tudo parece, pela condução dos artigos científicos, eles devem ter feito isso tudo na mesma pegada e fatiaram um grande estudo em diversos artigos científicos. Não conheço a história deles, mas pelo que parece na condução metodológica, que é isso. Pode ser que não seja, mas vamos lá. Esse artigo aí, eles fizeram o seguinte, ó. Vamos lá, vamos pegar bem essa ideia, eu quero que vocês saiam ninjas daqui, tá? Quero que vocês saiam ninjas daqui, tranquilo? Boa tarde, Fanjo, beleza, querido? Tudo certo por aí? Como é que tá Minas aí, tudo certo? Boa tarde, DG Silva, tranquilo? Não sei se é um menino ou uma menina, né? Se é um homem ou uma mulher, mas coloca pra nós aí, onde é que você é também, não sei se já esteve aí na live com a gente, mas seja bem-vindo ou bem-vinda, tá certo? Comparar 3 modelos de volume de treinamento semanal, esse foi o objetivo principal desse artigo. O que os caras fizeram então? O que esse grupo de autores fez? Selecionou 27 homens, eram jovens e treinados. Então olha só, olha que interessante. Observa bem quem são as pessoas, tá? São homens, jovens e treinados. Então não são mulheres jovens e treinadas, são homens jovens e treinados. E não são homens jovens e sedentários, são homens jovens e treinados. Beleza? Isso é importante. Submetidos a um programa de exercícios durante 8 semanas. Então o protocolo durou aí 8 semanas e foram analisadas a força máxima dinâmica no teste de 1RM e a espessura muscular por meio da ultrassonografia. Então eles fizeram em algumas análises de força e também fizeram da espessura muscular para identificar aspectos de aumento da área de secção transversa do músculo, para identificar aí alguns possíveis mecanismos hipertróficos. Então, bem interessante esse estudo, né? E houve registro da alimentação, então eles fizeram registro da alimentação. Não foi assim um controle dietético fino, mas foi um registro alimentar, que isso é bastante importante. E não teve consumo de suplementos alimentares. Eu sempre friso isso, galera. Não houve consumo de suplementos alimentares. Aí vocês podem estar perguntando assim, mas Moa, por que isso é importante? Eu explico brevemente para vocês por que isso é importante. Mas antes disso, já tem aqui no canal no YouTube também um curso que eu fiz sobre creatina, suplementação de creatina. Mas por que isso é importante? Porque um suplemento alimentar ele pode ser um recurso ergogênico e trabalhar no aumento da força e também no aumento da massa muscular. Então pode causar um viés na pesquisa, tá certo? Nesse sentido, é importante que há esse registro. Inclusive, se os participantes têm costume de fazer uso de algum recurso ergogênico, é importante passar por um período que a gente chama de washout, de limpeza. É como se fosse uma abstinência. Para que, então, nenhum mecanismo daquele suplemento previamente consumido interfira nos novos percursores da hipertrofia ou da força muscular, que foi o objetivo desse estudo. Isso é importante falar. Tranquilo aí? Tudo certo? Sou o Douglas, beleza, Douglas? De Tucumã, Pará. Então acredito que você já esteve aqui. Se eu não me engano, você já esteve aqui. Seja bem-vindo, Douglas. Respeitando as normas, né? Pois é, Fanjo. As normas estão aí, né? Vamos seguir. Enquanto as normas seguem, nós vamos estudando, né, galera? Ó, os exercícios seguiram a mesma ordem, tá? Então a mesma ordem foi seguida o tempo todo, mesma velocidade da ação muscular, mesma faixa de séries e repetições. Tudo padrão bonitinho. Agora, olha com muita calma essa tabela aqui, essas duas tabelas, na verdade. Eu vou pincelar elas para vocês, beleza? Os exercícios, eles foram aí
como vocês podem observar, dividido em rotina A e rotina B. O famoso treino A, treino B. Segunda e terça. Na quarta teve um descanso, né? Um rest. Teve um descanso aqui. E na quinta, né? Na quinta-feira. E na sexta-feira teve novamente o treino A e o treino B. Então fez treino A, B, segunda e terça. Quarta-feira folgou. Na quinta-feira voltou com o A. Na sexta-feira voltou com o B. Então vocês percebem aí que tem um grupo de 9 homens que fez 16 séries por semana de cada agrupamento muscular. Um grupo de 9 homens que fez 24 séries por grupamento muscular. E um outro grupo de 9 homens que fez 32 séries por grupamento muscular durante a semana. As características dos participantes estão aqui em cima, você pode observar. É importante dar uma olhada, sempre é importante, né? A idade média dos participantes, 27, 26, 27 anos de idade, tem um desvio padrão bem elevado. Isso significa dizer que no mesmo grupo tem homens de 20 anos, 19, 20 anos, e homens de 30, 32 anos. Isso faz diferença. A massa corporal, a altura, a experiência no treinamento de força em meses, olha que importante isso. O grupo 16 tem uma experiência média de 51 meses. Tá em meses aqui, ó, 51 meses. Cada ano são 12 meses, então passa aí tranquilo de 4 anos de experiência na musculação só no grupo que fez 16 séries. Então cada grupo tem a sua especificação. Fechou? E aqui estão os exercícios, tá, galera? Eu não vou entrar no mérito dos exercícios, porque o foco não é o exercício, o foco é o volume de treino. Mas os caras fizeram aqui, ó, bench press, supino reto, fez aqui um double flat fly, um exercício de puxador, tem aqui um cable triceps, o tríceps com cabo, tríceps na polia, tem também parallel back squat, costas, leg extension, extensão de coxa, enfim, tem os exercícios aqui, certo? Os exercícios, como você pode observar, durante a semana, tá? E aqui, séries e repetições, 4 de 8 a 10, 4 de 8 a 10. O foco era esse grupo cumprir 16 séries ao longo da semana, esse grupo 24 séries ao longo da semana e esse grupo 32 séries ao longo da semana. Esse era o objetivo principal do artigo, fazer essa fragmentação nesse fracionamento para identificar alguns parâmetros de força e hipertrofia. Eles queriam comparar qual grupo, executando séries por grupamento muscular, 16, 24 ou 32, gerava mais força ou gerava mais aumento da espessura muscular quando analisado por ultrassonografia. Olha que bacana essas informações aqui. Olha só. Aqui nessa tabela do próprio artigo, tá? Tá escrito antes e depois de 8 semanas em relação à força. Força muscular, teste de 1RM, o famoso 1RM. Eu também já tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como é que faz esse teste aí. O seguinte, o teste de 1RM foi feito no supino, tá? No bench, no supino, que é clássico, né? Fazendo supino, e no agachamento. No squat. Tranquilo? Foi feito isso antes, before, e after, depois de 8 semanas. O que eles encontraram aí? Tá? Essa aqui é a primeira imagem do artigo. O grupo que fez 16 séries por grupamento muscular ao longo da semana na rotina A e B, ali que vocês viram na tela anterior, teve um aumento de 23% no agachamento. O grupo 24 séries teve um aumento de 20%. O grupo 32 teve um aumento de 28% na força máxima, isso na média, tá, galerinha? Na média, comparado a antes e depois, em 8 semanas de treinamento. Já no agachamento, isso no supino, né? No agachamento, olha que interessante. O grupo 16, 16,6%. O grupo 24 séries por grupamento muscular na semana, 18,1%. E olha o grupo 32 séries, 25,4%. Tá? E o grupo 32, ele teve um aumento significativo no squat quando comparado ao grupo 16 e 24. Ou seja, fazer 32
séries por grupamento muscular, na média, aí eu estou falando de média, daqui a pouco eu vou mostrar intervalo de confiança, que é uma outra análise estatística, fica tranquilo, tá? Que é o cabo de guerra da estatística. Quem já assistiu a live de frequência e treinamento sabe do que eu estou falando. Aqui é a média, tá? Então, pelos valores médios, a gente começa a ver que o grupo 32, ele teve um aumento percentual maior do que os outros grupos. A gente precisa analisar se isso realmente tem uma diferença estatística, mas que teve um aumento percentual até importante em relação aos outros grupos, sim. Isso para força, tá, galera? Força máxima e dinâmica. Força máxima e dinâmica. Teste de 1RM no supino, teste de 1RM no agachamento. Agora vamos olhar a hipertrofia. Vamos olhar a morfologia muscular, né, que eles chamam, pela ultrassonografia, o que foi identificado. E olha que interessante esses dados aí. É o mesmo princípio dessa tela. Mesma coisa, tá? Antes e depois de 8 semanas. Só que agora a gente tem o seguinte, ó. A espessura do bíceps braquial, do bíceps, a espessura do tríceps braquial e a espessura, o aumento da secção transversa do vasto lateral, ok? Então, bíceps, tríceps e vasto lateral foram as musculaturas analisadas por esses autores por meio da ultrassonografia. Olha que bacana aqui, ó. O grupo que fez 16 séries por grupamento muscular, no bíceps, teve um aumento só de 0,5%. 0,5%. 0,5% depois de 8 semanas. Ok? No bíceps braquial. Já o grupo 24 séries por grupamento muscular, 1,3%. E o grupo 32 teve mais do que o dobro do grupo 24, 3,1%. Já no tríceps, olha o que aconteceu. O 16, 0,8%. De novo, não chegou a 1% igualmente no bíceps braquial. O 24, 4%. E o 32, 7%. Quando a gente olha o vasto lateral, ele é muito responsivo a volume, né, galera? Muito responsivo a volume de treino, né? Musculatura do segmento inferior. Olha que bacana. 16 séries por grupamento muscular resultou em aumento de 2,1%. 24, 5,6%. E olha o 32, 9,4% no aumento da área de secção transversa do músculo. Então é bacana porque a gente pode fazer algumas interpretações. O seguinte, se foram 8 semanas, tá certo? 8 semanas. E teve 4 sessões por semana, eu tenho um total de 32 sessões. Então o protocolo todo, o experimento todo, teve 32 sessões de treinamento. 32 sessões, perfeito? 4 vezes na semana por 8 semanas. 32 sessões de treinamento. E aqui, ó, teve quase 10% de aumento do vasto lateral ao longo dessas sessões de treino. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer uma inferência, né? A gente pode fazer assim um cálculo médio, né? Muito bem, a gente pode fazer uma regrinha de 3. Se 32 semanas gerou 10%, quase 10% de hipertrofia no vasto lateral, a gente pode falar que 10 sessões de treinamento gerou 3% de hipertrofia. A gente pode falar ainda que 3 sessões de treinamento já gerou 1% de aumento no vasto lateral. 3 sessões somente. 3 sessões bem conduzidas, já tem um aumento aí de 1% na área de secção transversa do vasto lateral. Olha que fascinante que é a questão do volume de treinamento quando a gente olha aí para esses parâmetros, principalmente quando a gente compara os grupos. Então essa foi a análise percentual do artigo. Mas tem uma informação muito legal que eu quero trazer com vocês, que é o cabo de guerra da estatística. Então, olha essa figura. Eu vou deixar vocês olhar um pouquinho, tá? Enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Olha essa figura aí, enquanto eu cumprimento aí o Pablo. Beleza, Pablo? Tranquilo, meu amigo? Tá sempre aí com a gente também, comentando nos vídeos, né? No canal. Tudo certo aí, meu amigo? Seja bem-vindo. Ó, observe essa imagem aí. Tá? Aqui tem
cabo de guerra da estatística. Lembra do cabo de guerra, daquela brincadeira que a gente fazia do cabo de guerra? Duas equipes, uma contra a outra. Um puxava para um lado, outro puxava para o outro. E tinha um ponto central, né? A equipe que fosse arrastada até o meio perdia, né? Aquela competiçãozinha. E claro, a equipe que conseguia puxar ganhava a brincadeira. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu gosto de usar essa análise para ficar bem fácil de entender. Olha aqui o que os autores fizeram na análise estatística. Eles compararam o grupo 24 versus o grupo 16, beleza? O grupo 32 versus o grupo 16 e o grupo 32 versus o grupo 24. Esse tipo de análise é muito legal, porque a gente consegue comparar variável a variável e o tamanho do efeito. Esse ES que vocês estão vendo aqui significa effect size, significa tamanho do efeito, que existe uma classificação para esse tamanho do efeito. Pode ser trivial, pequena, moderada. Aqui é grande, large, grande, muito grande, very large, e extremely large. Sacou em inglês, né? Extremely large, que é extremamente grande, ou seja, é o máximo possível aí do tamanho de efeito. E vamos observar com calminha aqui, tá? Vamos observar com calminha. Olha só. 24 versus 16, quando comparado unicamente o grupo 24 versus 16. Atenção, fight. Puxou o cabo 24 para um lado, puxou o cabo 16 para o lado. 16 para o lado de cá, 24 para o lado de cá. 24 para o lado esquerdo da tela, 16 para o lado direito da tela. Ok? Então, as bolinhas representam a média. Representam a média, tá? E esses traços na vertical representam o desvio padrão. A dispersão dos elementos da amostra que estão ali dentro. Quanto mais próximo do zero, mais empate. E quanto mais longe desse zero, ganha aquela equipe que está puxando para o seu lado. Então deu para perceber aqui que quando a gente olha um RM no supino, não tem diferença nenhuma para quem fez 24 para quem fez 16. Diferença nenhuma. Estatística, tá? Os dois grupos aumentaram a sua força, como eu mostrei para vocês ali na tela anterior, aumentaram a força máxima, porém não tem diferença entre os dois grupos. Isso significa dizer que tanto faz fazer 24 ou 16 séries por grupamento muscular na semana, 4 vezes na semana, dividido A e B, a força máxima do supino é igual. Essa é a interpretação estatística, ok? Isso serve também para um RM no squat, no agachamento, pode ver, ó. Tem, né? Tá vendo, ó, que até o 24 conseguiu ganhar um pouquinho, mas está próximo do zero. Então, não tem uma diferença estatística assim representativa quando a gente compara a força no agachamento. Agora, meus queridos amigos, quando a gente olha aqui a espessura muscular do bíceps, do tríceps e do vasto lateral, aí sim nós temos o seguinte, que o grupo que fez 24 séries por grupamento muscular comparado ao 16 ganhou nas 3 variáveis da espessura muscular analisada: bíceps, tríceps e vasto lateral. Qual é a magnitude do tamanho do efeito? Qual é o tamanho do efeito? Large. Tá aqui, ó, o asterisco, tá? O asterisco. Um só, large, grande. O tamanho do efeito é grande. Significa que, sim, fazer 24 séries por grupamento muscular comparado a 16 teve um tamanho de efeito grande quando a gente olha a espessura do bíceps, do tríceps e do vasto lateral. Beleza? Tranquilo de entender, né? Agora, olha aqui a grosseria, né? 32 contra o 16. Grupo 32 versus grupo 16. Mas olha que interessante. O grupo que fez 32 e o grupo que fez 16 é a mesma coisa na força, tá vendo? Ó, não tem nenhum asterisco. Apesar de uma leve tendência aqui para o grupo 32, mas eles não puxaram o cabo de guerra tão forte assim. Então, não ganharam a brincadeira. Pode ver que está próximo de zero. Quanto mais próximo de zero, mais trivial, mais insignificante é o tamanho do efeito. Então, tanto faz fazer 16 ou 32 para a força muscular, ok, show de bola. Mas olha a espessura muscular, a hipertrofia. Bíceps, tríceps e vasto lateral. O tamanho do efeito, 3 asterisco, extremamente grande. Então ganhou de lavada.
destruiu aí, né? Destruiu. O grupo 32 teve um tamanho de efeito extremamente grande na espessura muscular analisado por ultrassonografia, bíceps, tríceps e vasto, cara. Então 32, que é o dobro de volume, né? Comparado a 16, fechou. Mas, particularmente falando, agora eu falando, eu, Moacir, falando, eu queria ver isso aqui, ó. O 32 versus 24. Era isso que eu queria ver. Por quê? Porque 32 e 24 são considerados volumes altos de treinamento. O 16 é controverso. O 16 ele pode ser considerado um volume baixo para avançado, moderado para intermediário, então ele fica ali meio que em cima do muro. Agora, o 32 e o 24 são volumes altos de treino. Era essa briga que eu queria ver, ó, no bom sentido, né? Era esse cabo de guerra que eu queria ver aqui, ó, tipo a final, sabe? Era isso que eu queria ver. E olha que bacana. Quando a gente olha a força máxima, igual, tá? Não muda nada em relação ao que foi feito anteriormente. Agora, na espessura muscular, olha que interessante. Para o bíceps braquial, o 32 ganhou muito grande. O tamanho do efeito foi muito grande. Para o tríceps, também ganhou, mas o tamanho foi grande. E no vasto lateral, o tamanho do efeito foi muito grande. Então, segundo esse estudo, treinar 32 séries por grupamento muscular parece ser bem interessante quando a gente olha para a espessura muscular, para a hipertrofia. Porém, para a força, tanto faz. Agora, o que é importante a gente discutir, beleza, galera? E eu quero mostrar para vocês isso, é a questão do volume de treino. Total de treinamento. Aí vamos com bastante calma. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixa no chat, beleza? Se não tiver nenhuma dúvida, vamos seguir, tá? Eu acho que eu pulei Jorge Thelma Lopes e Silva. Boa tarde de Versailles. Boa tarde. Onde fica Versailles? Qual é o estado? Por favor, coloca aí Jorge e Thelma Lopes e Silva. Seja bem-vindo e bem-vinda, já que tem um Jorge e uma Thelma. Coloca aí, por favor, para nós fazer menção aí na cidade de vocês. Olha só. Galera, é o seguinte. Então, o que a gente pode interpretar do artigo por enquanto? A gente pode interpretar que treinar 32 séries por grupamento muscular ao longo de uma semana parece ser benéfico para a hipertrofia. Porém, para a força não faz diferença nenhuma. Só que o seguinte, 32 séries por grupamento muscular ao longo da semana é uma paulada, tá? É uma pauladinha fazer 32 séries por grupamento muscular. Então, essa imagem ela vai abrir uma outra discussão para a gente partir para o final dessa live aqui. Olha só, essa imagem mostra o volume total de treino e como que é feito o cálculo do volume de treino. O cálculo do volume total, a carga externa, o que eles realizaram é feito pelo produto, pela multiplicação entre séries, repetições e o peso levantado. Quer ficar de uma forma mais simples, é só fazer a quantidade de movimentos multiplicado pelo peso. Ou seja, se eu fiz 3 séries, 10 repetições com 100 quilos, eu pego 3, multiplico por 10, multiplico por 100. Tá? E aqui a gente tem aqui o grupo 16, o grupo 24 e o grupo 32. O que essa imagem está mostrando aqui? Vamos com muita calminha aqui. Essa imagem está mostrando o aumento do volume ao longo das 8 semanas. Porque conforme o tempo foi passando, os autores, os pesquisadores, foram ajustando a intensidade dos praticantes. Porque a gente sabe que existe adaptação. Então eles foram ajustando a intensidade, ajustando as repetições, para que pudesse ficar dentro da percepção subjetiva de esforço que eles prescreveram. Porque o mesmo peso feito no primeiro treino não pode ser o mesmo peso na 32ª sessão, na última sessão. Vai haver uma adaptação em 8 semanas, em 2 meses nesse caso. Então eles foram ajustando isso. Olha que interessante. O grupo que fez 16 séries por grupamento muscular na semana teve um aumento de 17% no volume total de treino, ou seja, naquele produto de séries vezes repetições vezes o peso do exercício. Então eles progrediram, eles tiveram uma sobrecarga de 17%. Tranquilo? Ao longo de 8 semanas. É bem de boa 17%. Dá para tolerar tranquilamente. Dá 2% por semana, arredondando. É extremamente tranquilo de suportar isso. Agora vem comigo aqui, ó. O grupo 24
teve um aumento de 25% em 8 semanas. Um aumento aí de aproximadamente 3% a cada semana. 3% a cada semana no volume de treino. E esse azinho significa que esse aumento ele foi estatisticamente, significativamente falando, superior a este aumento aqui. Tá? Ou seja, o grupo que fez 24 séries por semana teve trabalho maior a ser realizado do que comparado ao 16. Beleza daí? Tranquilinho? Qualquer dúvida, coloca no chat aí por gentileza. Agora, meus queridos, olha para o 32 aqui. Um aumento de 37%. 37% dá numa média aí, tá? Uma média 4,5%, 4,5%. Porque 5 vai dar 40 e 4 vai dar 32. Dá 4,5%, mais ou menos. 4,5% de aumento por semana ao longo das 8 semanas. Então, teve um aumento bem importante. Tanto que, se eu pegar esse azinho aqui, esse azinho significa que esse volume ele foi maior estatisticamente do que esse. E o Bzinho significa que este volume aqui foi maior do que o 24. Ou seja, treinar 32 séries por semana, show de bola. Aumenta a espessura muscular, tranquilo, manda bala. Só porque também aumenta o volume de treino. Beleza? Aumenta o volume total de treino. Aumenta a sobrecarga. E esse aumento, meus queridos, muito cuidado. Por quê? Porque elevados volumes de treinamento estão relacionados com o aumento da fadiga. Com bastante cuidado. E a gente sabe que o aumento da fadiga pode resultar em uma redução neuromotora, uma perda de performance. E se eu tenho perda de performance, eu tenho redução neuromotora, eu aumento a chance de lesão. Então não posso simplesmente à torta e direita dar-lhe pau em 32 séries, ou 36, ou 50, como tem alguns artigos que sugerem, até mesmo 100 séries por semana. Eu preciso aí fazer o quê? Trabalhar a oscilação dentro da periodização do treinamento. Porque a periodização ela pode ser uma ferramenta valiosa para os ganhos frequentes de força e massa muscular. Porque se eu tenho um aumento do volume, eu tenho um aumento do trabalho a ser realizado, eu tenho uma descompensação neuromotora e eu posso levar, inclusive, o meu atleta, o meu aluno que seja, a ter uma maior probabilidade, não confunda probabilidade com fato, tá? De ter uma lesão ou de perder desempenho. Sem contar que eu posso ter alguns parâmetros, por exemplo, hemodinâmicos, bioquímicos envolvidos nisso. Esse estudo, por exemplo, de Marques e colaboradores, fez algo bastante legal. Eles investigaram a diferença de baixo volume com alto volume no que se refere aos aspectos metabólicos e neuromusculares em adultos. Em adultos idosos. Bem interessante esse estudo aí. O que eles encontraram? Que um dos parâmetros, por exemplo, do aumento do volume de treino está relacionado com o aumento da pressão arterial. Tem um aumento da pressão sistólica com um tamanho de efeito moderado e um aumento da pressão diastólica também com um efeito moderado quando comparado com baixos volumes. Lembra que eu falei para vocês que 16 séries é um baixo volume? Então, se você é ninja, como eu acho que é, você já está entendendo a ideia. Está entendendo a ideia do que tem que ser feito, não é verdade? Bom, esse estudo mostrou isso. Um dos apontamentos desse estudo, ao comparar baixos com altos volumes, foi isso aí. Uma outra pesquisa feita por Silva e colaboradores, também tem uns caras bem legais aí de seguir, gosto muito de alguns deles que estão nesse estudo aí. Eles fizeram uma comparação entre alto volume e alta intensidade. E eles fizeram também o quê? Uma análise no que se refere de forma aguda, tá? Nos aspectos neuromusculares e também na percepção subjetiva de esforço. E o que eles identificaram, meus queridos amigos? Presta bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês agora, tá? Eles fizeram testes de lançamento de medicine ball. Já viram aquele lançamento de medicine ball? Você fica sentado, encostado totalmente numa parede. Quem foi aluno meu fez esse teste na faculdade. Encostadinho na parede, cabeça na parede, totalmente encostado, com as pernas estendidas. Você fica como se fosse um L, uma letra L. Pega a bola medicinal,
tá? 2 a 3 quilos, isso depende do protocolo, e lança essa bola simplesmente estendendo os braços. E essa bola vai cair num ponto, a gente pega esse ponto e identifica a distância lançada. Bem simples esse teste. Bem simples esse teste. E o que eles fizeram, então, esses autores? Fizeram uma comparação da alta intensidade com alto volume. Eles encontraram que os praticantes que fizeram altos volumes de treino, eles perderam performance no lançamento do Medicine Ball depois do programa de exercícios físicos. Ou seja, teve perda de performance, teve perda de potência. Porque o Medicine Ball, ele é um teste para potência de membros superiores. Então, se eu tive perda de potência, eu tive perda aqui, ó. Eu tive perda neuromuscular. Então, treinar a altíssimos volumes nem sempre é uma estratégia interessante. Eu preciso, então, fazer uma periodização. Eu preciso oscilar o volume de treinamento. Porque oscilar o volume de treinamento vai ser uma estratégia tanto para os ganhos frequentes de força e de hipertrofia, quanto para motivar o praticante e promover resultados mais sólidos. Nesse sentido, prescrever técnicas de intensificação pode colaborar bastante, tá? Para manter ou até mesmo para reduzir o volume total de treinamento. Aí vocês vão pirar com o que eu vou falar aqui. Quem estava na live de terça-feira já pegou a ideia. Quem estava na live de terça-feira vai ter a oportunidade de reforçar isso aqui. Quem não estava, vocês vão pirar com isso aqui, tá? Então é muito importante, por quê? Porque as técnicas de intensificação podem promover a manutenção do volume de treino. Olha que curioso, tá? Tá, mas eu vou intensificar o treino e vou manter o volume? Exatamente, às vezes até reduzir. Te acalma, fica tranquila que tu vai entender onde eu quero chegar. Sem contar que essa manutenção ou redução do volume de treino, a partir de uma técnica de intensificação, vai fazer com que você não perca a subjetividade da intensidade. Beleza? Essa subjetividade da intensidade refere-se à escala de percepção subjetiva de esforço. E para te explicar isso, meus queridos, eu vou aqui, ó, botar um exemplo, uma proposta, tá? Um exemplo de inúmeros que você pode fazer. Eu vou abordar isso no meu novo livro, e se tudo der certo, eu vou lançar ainda em 2021 ou em janeiro de 2022. Meu novo livro, vou lançar isso aí. A ideia é sempre abrir a cabeça. Olha só, volume de treinamento está aqui, ok? No eixo Y, na vertical. Semanas de treinamento está aqui no eixo X, na horizontal. Então, uma para cima e outra para o lado. Ó, semana 1, 16 séries por grupamento muscular. Semana 2, 24 séries. Semana 3, 32 séries. O que eu fiz? Eu peguei o que o artigo me ensinou e coloquei na prática. Ora, 16, 24, 32 não é a mesma coisa para ganho de força? Segundo aqueles autores, segundo o estudo que eles fizeram, então eu posso fazer uma reprodução, incrementando o volume gradativamente para melhorar os aspectos neuromotores, doses adequadas de volume para eu conseguir uma hipertrofia acentuada. Depois eu faço o quê? Uma redução desse volume de treino para 12 sets. Faço um deload. Eu caio o volume de treino. Vou lá para 12 sets por grupamento muscular. Na quarta semana. Aí eu pergunto para vocês, ó. Na semana 5, 6, 7 e 8, pensando em mais um mesociclo, né? Mais 4 ciclos de treinamento, mais 4 microciclos. O que é interessante fazer? Métodos e técnicas de acordo com o nível do praticante e a periodização com base no volume de treino. Essas 32 séries, por exemplo, eu posso fazer essas 32 séries igualzinho que o estudo fez. Igualzinho que o autor Brigato e seus colaboradores fizeram. Mesma coisa. Séries de 8 a 10 repetições. Séries múltiplas. Mas eu posso fazer com drop set. Eu posso fazer com rest pause. Eu posso fazer com cluster set. Eu posso fazer com 3 set, com 7, 10, com pico de contração. Eu posso fazer diversas metodologias de treino. Basta eu equilibrar esse volume de treino. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, tá? 16, 24, 32 e 12. O que você faria nessas semanas seguintes aqui, ó? 5, 6, 7, 8. Essa é a discussão que eu quero trazer para vocês. Isso que é importante, galera.
O que você faria na semana 5? Uma pergunta que eu faço. O que você faria? Olhando o cenário de upload, fazendo um aumento do volume de treino. Up, subindo. Load, volume. Deload, caiu o volume de treino. O que você faria aqui na semana 5, 6, 7, 8? O que você faria? Daria mais uma redução para 10 séries? Ou já, por exemplo, voltaria para 16? Ou voltaria para 32? Ou aumentaria para 50 séries, dando um crash nesse aluno? Tá vendo como é complicado e complexo discutir isso? Tá vendo como a gente precisa parar com a ciência no Instagram, que não resolve nada? Não é lugar para discutir ciência, não é Instagram. Não é lugar para discutir ciência aqui com aula aqui, galera. É na aula aqui, é 2 horas de live para discutir. Com vocês comentando, com vocês perguntando. É aqui que é para discutir ciência. E agora faço o que nessa semana 5 aí? Você pode dizer o seguinte. Depende, amor. Depende da alimentação do cara ou da menina, como é que tá. Depende se é um período menstrual, se vai entrar aqui na menstruação. E aí? Tá vendo? Ciência a gente tem para discutir isso aí, mas tranquilamente. Só que eu preciso analisar o meu indivíduo. Eu preciso respeitar o princípio básico da periodização do treinamento, que é a individualidade biológica. Eu só coloquei um exemplo. E pode ver que eu coloquei um exemplo sem respeitar nada. Apenas joguei. 16, 24, 32. Tá, mas esse aluno tem condições de fazer 16 séries por grupamento muscular na semana? Tem possibilidade de fazer uma frequência semanal que permita essas 16? Ou eu tenho que começar com menos? É isso que tem que ser perguntado. Quando vocês periodizar um treinamento, e aqui tá, meu povo, eu estou falando só de séries. Eu estou falando só de uma variávelzinha do treinamento. Uma só, tem inúmeras. Porque eu posso fazer isso aqui simplesmente com séries múltiplas. Aqui 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10, 3 de 10. Tudo 3 de 10 a periodização inteira. Eu só vou aumentando, diminuindo a quantidade de séries ou de exercícios. Só isso. Nem estou falando de técnicas de intensificação. Nem estou falando de métodos que visam o aumento do tempo sob tensão. E é isso que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho. Então a gente sabe uma série já de evidências científicas mostrando isso, indo para esse caminho, né? Lembrando que artigo não prova nada, né, galera? Artigo só mostra se a gente tem um caminho a seguir. Mas provar não prova nada, tá? Hoje a gente sabe que o desenvolvimento das capacidades como... Bom, isso aqui eu já coloquei para vocês, né? E a literatura discute a importância do tempo sob tensão. Agora fica bem ligado nisso aqui, tá? Que vem a cerejinha do bolo. Pra gente fechar a nossa tarde aqui de hoje, para vocês saírem ninjas daqui. Olha isso aqui. O tempo sob tensão como variável direta no desenvolvimento da hipertrofia e não somente o aumento do volume total de trabalho realizado. Por que eu coloquei essa caixa retangular aqui? Vamos lá. Se a gente olhar a literatura clássica da hipertrofia, que não está errada, muito pelo contrário, ela tem muita concordância e coerência no que é falado, que aumentar o volume de treino é dose dependente para hipertrofia. Então, quanto mais volume, mais hipertrofia. Porém, existe um platô. Existe uma estagnação em relação a este volume de treino. Eu não posso simplesmente aumentar ao infinito e além. Só que a gente já sabe também que existe a importância do tempo sob tensão. Manter a musculação em contração efetiva. Manter o músculo se contraindo pela máxima capacidade de realização de trabalho. Beleza? Tranquilo até aí? Então, o que eu vou discutir com vocês? Eu vou discutir que não necessariamente aumentar o volume de treino vai aumentar o tempo sob tensão. Aumentar o volume de treino, no sentido de aumentar as séries, repetições, o peso do exercício, o total de trabalho realizado, é sinônimo de aumento de tensão muscular. Calma que você já vai pegar a ideia do que eu estou falando na prática. Nesse videozinho que tem eu fazendo, uma maravilha, um momento maravilhoso.
De acordo, meu aluno, trabalho de 16 a 20 a 24 e manipulo as variáveis do treino dentro das diretrizes como essas suas, prof. Show. Maravilha, Fanjo. Fico feliz de poder colaborar. Fico muito feliz, pelo menos um pouquinho aí. Tu tá, na minha opinião, corretíssimo. Essa manipulação, essa oscilação das séries, que já é um bom começo, já é excelente, já garante uma excelente periodização, vai te dar uma segurança muito maior na solidez dos resultados. Sem sombra de dúvida. Isso só falando do volume de treino a partir de séries, né? Agora imagine se a gente olhar para outras, como essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui o Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger prontinho aqui para fazer um exercício. Eu quero que vocês reparem o seguinte, ó. Eu estou fazendo uma técnica chamada pico de contração, tá? Vamos lá entender isso aqui? Isso aqui eu fiz na minha casa, aqui na minha salinha aqui. Eu estou montando um estúdiozinho ali, então eu fiz, né, agora na minha estrutura. Um crossover aí bem residencial, mas é show de bola. Presta bem atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Presta bem atenção. Ó, tem um exercício de tríceps com cabo, ok? Tríceps na polia. Tranquilo, né? Mãozinha para baixo, mãozinha para baixo. Pronação. Tem 15 quilos. Show de bola, né? A técnica, o método pico de contração, ela tem muitas formas de serem praticadas. Eu abordo algumas no meu livro. Eu abordo algumas formas de fazer o pico de contração. Uma delas eu executei aqui no vídeo. Esse vídeo em breve vai para o canal como vídeo publicado. E vai como vídeo gravado. Em breve. Eu vou fazer uma análise da técnica e vou mostrar esse vídeo. Então vocês estão tendo aí uma palhinha do que vai subir para o canal em breve. Tranquilo? Então, tanto essa live que vai ficar gravada, quanto daqui a pouco vem um outro vídeo falando mais especificamente sobre isso, um vídeo mais curto, 5, 8 minutos no máximo, sobre essa técnica. Repare o seguinte, eu vou fazer 5 movimentos, tá? 5 contrações e extensões do meu cotovelo e vou parar 5 segundos neste ponto em 90 graus, entre braço e antebraço. Fechou? Quando acabar esses 5 segundos, eu vou continuar a execução, eu vou fazer 4 repetições e depois dessas 4 repetições eu vou parar por 4 segundos. Fechando 4 segundos, eu vou continuar, faço 3 repetições e paro 3 segundos. Acabou, faço 2 repetições, 2 segundos, uma repetição, 1 segundo. Para isso, eu trago um vídeo para vocês observarem. Ó, 5 repetições, uma média de 3 segundos para concêntrica e para excêntrica, tá? Numa média. Eu sei que deu, porque o final eu já vou explicar. Então, eu fiz 5 repetições, ó, parei. 90 graus, beleza? Parei ali. E fiquei durante 5 segundos e continuei a execução. Esta é uma das formas de executar a técnica pico de contração. Uma das. Okay? Eu escolhi o ponto de 90 graus. Ó. Fiz 4 reps, vou parar 4 segundos. E continuei a execução. Tá? Isso é tudo uma série. 3 repetições e eu vou parar durante 3 segundos. Em isometria em 90 graus. Respirando normalmente. Ok? Ó, 2 repetições. E vou ficar de novo em isometria por 2 segundos. Uma repetição, bem lentinha, capricha. 1 segundo. E acabou. Tá? Acabou. Eu vou voltar o vídeo para vocês verem de novo. Tá? Esse método eu posso variar a angulação. Eu posso trabalhar, ao invés do pico de contração aqui em 90 graus, como eu fiz no vídeo aqui para vocês na live, eu poderia parar o braço estendido. Tranquilo? Poderia parar ele com ele estendido. É uma das formas. Eu fiz 5 repetições e 5 segundos. 4 repetições, 4 segundos. Eu poderia fazer 5 repetições, 5 segundos e manter essa isometria aqui, ó, 5 segundos sempre, independentemente da quantidade de repetições. Poderia fazer isso. Uma outra forma de fazer o pico de contração é, ao invés de começar com 5, eu poderia começar com 6. Ao invés de começar com 5, poderia começar com 4. Beleza? Quando eu fechar o tempo total do treino, por exemplo, aqui eu acabei. Ó, acabei. O que eu poderia fazer? Aguardar 10 segundos, 15 segundos e executar mais uma até a falha. Poderia engatar mais uma até a falha. Ou seja, existem inúmeras formas de você trabalhar esse pico de contração. Essa técnica é bem legal.
Ela é muito bacana. Agora, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. O tempo sob tensão. Quanto tempo eu fiquei ali fazendo o exercício? Quanto tempo? Eu vou dizer para vocês. Eu fiquei 1 minuto. Deu 58 e pouquinho, 59 quase ali. Vamos botar 1 minuto para ficar fácil. 1 minuto. 1 minuto fazendo o exercício. Com o auxílio da isometria. Então, eu usei a isometria como uma forma de manipulação do tempo sob tensão. Por quê? Porque o tipo de ação muscular é uma das variáveis de manipulação do treino de força. O tipo de ação muscular. Excêntrica, concêntrica, isométrica. E a isométrica faz parte deste método. Então eu coloquei isso dessa forma e manipulei de acordo com o nível de treino. Repito, poderia fazer daquelas formas como eu comentei com vocês? Sim, poderia. Mas eu tenho que entender se o meu aluno tem condições de fazer aquilo. Mas olha que bacana. Se eu fizer aquele mesmo exercício, 3 séries de 15 repetições, basicão, séries múltiplas, tá? Que também é um excelente método, principalmente quando a gente pensa em algo para trabalhar com um pouco mais de intensidade absoluta, né? Com um pouco mais de peso. Olha que bacana. Eu teria feito, eu faço isso com 3 séries. Ou seja, como tem descanso e como o método é séries múltiplas, eu consigo aumentar a intensidade. Tranquilo? Deixa eu ver o chat aqui. Tudo certo, né? Eu consigo aumentar a intensidade. Agora, eu tenho 3 séries e eu tenho tempo sob tensão 1,5. O que é esse 1,5, moça? Explica para nós aí. Explico, claro, explico. O que é esse TST? TST, tá, galera? TST. TST significa tempo sob tensão, ok? Bom, se a gente levar em consideração aí, tá? 1 segundinho para excêntrica, mais 1 segundinho para concêntrica, ou seja, 1 segundo para descer a barra, 1 segundo para subir a barra, e na média, tá? Vamos colocar na média. Eu faço uma série de 15 repetições e demoro 30 segundos. Beleza? Uma série de 15 demora uns 30 segundos. Mais uma série de 15, eu demoro mais 15 segundos. Fechou 1 minuto. Mais uma série de 15, eu demoro mais 30 segundos. Então eu tenho 1 minuto e meio do tempo sob tensão. Tranquilo? Tempo sob tensão, 1,5 minuto. 1 minuto e meio. Porque eu estou considerando apenas o tempo de contração muscular. Agora, olha o pico de contração, olha que massa. Aquela técnica que vocês viram no vídeo anterior, se eu fizer 3 séries de isometria em 90 graus, e aí o seguinte, né? Por que 20? Porque é o seguinte, meu povo. Vamos lá, com bastante calma, tá? 5 repetições, beleza? Eu fiz 5 repetições. Depois eu fiz quanto? 4. 5 mais 4, 9. Mais 3, dá 12. Mais 2, dá 14. Mais uma, dá 15. Tá, mas por que eu coloquei 20? Porque eu fiquei com tempo de isometria. Em média, a cada 2 a 3 segundos, em isometria, a gente conta uma repetição. Eu fiquei 15 segundos em isometria. Lembra que eu fiquei 5 segundinhos parado, mais 4 segundinhos parado? A mesma coisa do que as repetições. Se eu fiquei 15 segundinhos parado e eu contar a cada 3 segundos uma repetição, eu tenho mais 5 repetições para serem contadas. Então, repito. Eu fiquei 5 segundos em isometria, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Igual às repetições. As repetições foram 15. Tempo de isometria foi 15 segundos. Cada 2 a 3 segundos, a gente conta como se fosse uma repetição. Se eu fiquei 15 segundos parado e a cada 3 segundos tem uma repetição, então eu tenho mais 5 repetições. Repetir para ficar claro. 15 repetições de fato, mais 5 repetições por causa da isometria, eu tenho 20 repetições. E 15 foi o peso do exercício. Quando eu faço essa multiplicação, eu tenho 900. Eu tenho as mesmas séries, mas o tempo sob tensão, eu tenho o dobro deste aqui, que foi séries múltiplas. Por que 3 minutos? Ora, se eu fizer uma série que eu fiquei 1 minuto, aquele vídeo durou 1 minuto. 1 minuto. Eu faço uma segunda série mais 1 minuto, eu faço uma terceira série mais 1 minuto, olha, total 3, tranquilo. O dobro do tempo sob tensão, mas olha o volume total.
O volume total aqui dá 990. O volume total aqui dá 900 quilos. Por causa da técnica de intensificação, o volume total executado reduziu, preservando a intensidade que ela é subjetiva, porque se você colocar uma escala de Borg na frente do aluno, depois que acabar aquele que eu fiz ali, provavelmente vai resultar numa intensidade que ela é de percepção maior do que esta aqui. Isso que é técnica de intensificação. Intensificar o treinamento não necessariamente significa aumentar o volume de trabalho. A técnica de intensificação significa sim aumentar o tempo sob tensão, independentemente do volume a ser executado. Ficou claro isso para vocês? Essa é a minha pergunta. Ficou claro isso? Eu quero que fique claro que você pode manipular as variáveis com a intenção de aumentar o tempo sob tensão. Aumentando o tempo sob tensão, você promove um aumento da percepção de esforço, ou até mesmo a manutenção, e preserva a integridade neuromuscular. Porque eu estou reduzindo o trabalho, olha que interessante. Uma técnica que tem o dobro do tempo sob tensão, teve uma diminuição do volume total realizado. Loucura, né, cara? Loucura, né? E musculação é fácil, musculação é de boa, é tranquilo, não precisa estudar. Precisa? Para que estudar? Essa é a grande diferença entre um profissional que realmente entende do que é as variáveis de manipulação para um profissional que acha que intensificar o treino é simplesmente aumentar o peso. E não necessariamente é. Aumentar o peso é uma forma de intensificar? Sim, é uma das. Uma das. Mas temos inúmeras maneiras de fazer isso. Tranquilo? Então, fica aí, né? O dobro de tensão, dobro do tempo sob tensão, apesar de menor carga externa no volume total. Impressionante a fisiologia, né, meu povo? Impressionante aí que a gente vê em relação ao que é a prescrição do exercício. Fechou até aqui, meus queridos amigos? Tranquilo de entender? Show de bola? Moleza, né? Alguma dúvida? Galera, então, ó, encerro por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Passou rápido, né? A nossa horinha aí da live. Passou bem rápido. Espero que vocês tenham curtido bastante esse conhecimento. Deixo aqui, né, o meu livro de musculação. Caso alguém tenha interesse em adquirir esse livro aí, só entrar em contato comigo. Eu agradeço demais a presença de vocês. Foi muito bacana ter aí alguns amigos de volta no bate-papo. Quem tiver alguma dúvida, por favor, não hesite em perguntar. Por favor, pergunte. Que vai ser uma alegria muito grande poder responder isso aqui para vocês. Uma dúvida, galerinha? Ó, e agora as lives. Eu fiz uma enquete no Instagram. Eu vou fazê-las ou na quarta-feira, à noite, um pouco mais tarde, tá? Perto das 9 ou 10 horas da noite, horário de Brasília. E sábado à tarde, esse horário, tá? 14 horas, horário de Brasília. Esses são os horários que eu farei as próximas lives. Então fiquem ligados, porque muitas coisas aí vêm para vocês, tá? Em breve nós vamos ter mais uma aula aí de Educação Física e Ciência, que é aquele meu programa, que eu tenho um canal no Telegram, eu tenho um curso também, aí é um curso privado, é um pouco mais extenso, mas muitos materiais eu trago para vocês aqui de forma gratuita, uma aula um pouquinho maior, né, com 2 horas e tal. Eu tenho certeza que ajuda bastante aí o conhecimento da galera. Valeu, Genilza, muito obrigado, valeu, tamo junto. Valeu, Guilherme, satisfação vê-lo aí mais uma vez. Tamo junto. Obrigado, Fangio. Valeu, meu querido, mais uma vez aí, né? Um salve para Minas aí. Pra galera de Minas Gerais. Um beijo no coração de vocês. E qualquer coisa, estou à disposição. Pode mandar sugestão de temas também, tá? Se vocês quiserem. Lá no meu Instagram. Eu vou atendê-los com muita alegria.
Valeu, valeu. Wenderson, é o Wenderson mesmo? Valeu, Wenderson. Não sei se eu pronunciei seu nome certo, me desculpe se não. Mas valeu. Tamo junto. Seja bem-vindo e apareça nas próximas vezes. Galera, só acompanhar o meu Instagram que eu posto tudo lá, ou aqui no YouTube, tá? Eu sempre coloco com uns 2 dias de antecedência. Eu coloco aqui no YouTube as próximas lives, né? Então é só ativar o lembrete, que daí não perde nada e vem pra live com a gente. A ideia é fazer um negócio assim, ó, pá, direto ao ponto, sem enrolação. É aqui, é direto, é conhecimento, é ciência aplicada e vamos botar na prática profissional. E segunda-feira vocês já vão colocar isso aí na prática, que tenho certeza que vai ajudar bastante aí no desenvolvimento dos objetivos dos alunos de vocês. Valeu, Fanjo. Obrigadão, cara. Valeu. Mais uma vez, brigadão aí. Um grande abraço. Vou dar só mais um tempinho, mas tchau pra vocês. Vão pro sabadão agora, vão pro domingão. Valeu, muito obrigado pela presença de todos. Show de bola tê-los aqui. Acabou minha água também, então tchau. Agora tá na hora de ir mesmo. Acabou a água, tá na hora de ir. Valeu. Um abraço. Fui.